Nós vamos ler João capítulo 6, versículo 22 ao versículo 40. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. João capítulo 6, versículo 22 nos diz o seguinte: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados irmãos, nesse momento nós vamos dar continuidade, se Deus assim permitir, nós concluiremos o capítulo 6 do Evangelho de João, e hoje nós vamos meditar um pouco aqui no capítulo 6 acerca de Jesus Cristo como o pão da vida. A partir do versículo 22, amados, nós podemos ver que após a multiplicação dos alimentos, a multidão procurava cada vez mais a Jesus. As pessoas queriam a Jesus, como diz aí o versículo 24, e foram até a Cafarnaum atrás de Jesus. E Jesus, ao ser encontrado por aqueles povos ali que se alimentaram, que Jesus saciou sua fome,
Jesus vai revelar a motivação pelo qual aquelas pessoas estavam o procurando. No versículo 26, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então, aquela multidão que foi alimentada ali por Jesus, muitos deles continuaram buscando a Jesus, e Jesus, como ele é divino, como ele é Deus, ele viu que a motivação daqueles que estavam buscando a ele era uma motivação errada. Estavam buscando Jesus só por causa dos pães, porque Jesus assim os tinha alimentado. Eles estavam buscando Jesus apenas por interesse material. Talvez muitos viam a Jesus, como também muitos veem hoje, como aquele que vem saciar, a fome do mundo. E eu fico perguntando, amados irmãos, será que se Jesus pudesse não, ele tem poder, ele não poderia ter acabado a fome do mundo? Mas ali aquele milagre, nós sabemos que Jesus realizou, porque ele é misericordioso, mas mesmo assim a fome continuou no mundo, até os nossos dias. Mas aquela multidão talvez pensasse que Jesus seria aquele que viria resolver a fome física no mundo. Mas Jesus mostrou que a motivação deles, pelo qual estavam procurando Jesus, era uma motivação totalmente equivocada. E Jesus, aproveitando aquela oportunidade, ele vai se apresentar primeiramente como o pão da vida. E é sobre esta verdade que eu quero iniciar aqui a primeira parte da nossa mensagem nesta noite. Primeiro nós veremos Jesus como o pão da vida, depois nós veremos a motivação das pessoas que procuravam a Jesus, quem eram estas pessoas, quais eram as suas motivações, e Jesus vai lá no final do capítulo 6 mostrar quem são os verdadeiros discípulos dele. Mas primeiramente nós veremos em primeiro lugar, Jesus vai se mostrar como o verdadeiro pão da vida. E Jesus vai nos mostrar aqui, amados, que a ênfase que ele vai demonstrar aqui como o pão da vida, a sua ênfase é na satisfação espiritual da alma humana que deve ter no sentido de buscar a Jesus. Jesus, aí no versículo 35, Jesus diz o seguinte, vejam comigo, acompanhem aí comigo. Versículo 35. Jesus diz: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus está mostrando aqui que aquele que vai a ele jamais teria fome, pois aqueles que fossem a Jesus motivados apenas pelo pão que perece, continuariam depois a ter fome. Mas aqueles que fossem a Jesus motivados, para satisfazer a sua alma espiritualmente, nunca mais teria sede ou fome, pois Jesus assim o saciaria todos os dias. E aqui nesse texto aqui, no versículo 51 também, Jesus vai mostrar, como é que ele sacia a nossa fome espiritual. O versículo 51 vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus deixa claro aqui que a ênfase aqui que ele vai mostrar e ensinar é na satisfação
espiritual da alma, não na satisfação física do ser humano. E diante desse sermão aqui, podemos assim, que Jesus nos mostra, ele vai mostrar aqui algumas características deste pão. Nós veremos a natureza do pão, a origem do pão, a quem é dado este pão e a eficácia de quem se alimenta deste pão, que é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o texto aqui vai nos mostrar a natureza deste pão que é Jesus, o pão da vida. Primeiramente, ele é o pão vivo. No versículo 51, Jesus Cristo: eu sou o pão vivo. Isso para mostrar que Jesus, ele é divino e ele tem vida em si mesmo. E nós sabemos que o maná que Israel lá no passado se alimentou era um alimento material, e esse maná não tinha vida em si mesmo. Por isso, quem se alimentava daquele maná, ou quem se alimentou daquele maná, no outro dia passava e voltaria a ter fome. Mas Jesus disse que quem se alimenta dele jamais terá fome, porque Jesus todos os dias sacia a nossa fome espiritual, e ele nos alimenta dia após dia com a sua palavra, pois ele é a palavra de Deus encarnada, ele é o verbo de Deus. E todo verdadeiro filho e filha de Deus se alimenta de Jesus Cristo, pois ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Por isso nós nos alimentamos todo dia, e Jesus sacia a nossa fome. Então, Jesus mostra aqui que a natureza desse pão, que é ele próprio, é um pão vivo. Ele, Jesus, é quem dá vida àqueles a quem ele quer, àqueles a quem o Pai enviar para ele. Mas também Jesus vai mostrar a sua origem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A origem de Jesus, esse pão que é o pão da vida, né? Ele desceu do céu, né? Ou seja, Jesus, ele é Deus e ele estava com Deus. Ele sim é o alimento verdadeiro que todo pecador precisa para saciar sua fome espiritual. Significa que Jesus foi enviado por Deus para que nós possamos ser o quê? Alimentados espiritualmente. Só Jesus é que pode saciar espiritualmente a alma do ser humano. Por isso que no versículo 32 ele vai dizer que ele é o alimento verdadeiro. Veja o que é que diz aí o versículo 32 e o versículo 33. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu, porque aqui estavam dizendo que foi Moisés que deu o maná do céu. Aí Jesus vem dizer: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E o versículo 33 diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E quem é que dá vida ao mundo? O versículo 51, Jesus Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, aqui nós podemos ver a origem de Jesus. Ele é Deus e ele estava com Deus. Ele é o alimento verdadeiro
que Deus o Pai nos dá para nos alimentar o quê? Espiritualmente. Mas também a quem é dado este pão da vida, que é Jesus Cristo? O versículo 51 continua dizendo, eu vou iniciar: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus aqui está dizendo o quê? Ele foi dado por todos aqueles que estão aqui no mundo. E quem são aqueles? São aquelas pessoas, né, que irão crer em Jesus, terão a vida eterna. Por isso, quem ouvir a voz do Filho de Deus e crer que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o Filho amado do Pai, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos redimir e nos salvar e nos purificar de todos os nossos pecados, este sim, Jesus veio para este. Se alguém sentir fome e quiser se alimentar, Jesus é o pão que satisfaz. E Ele satisfaz o ser humano espiritualmente, lhe dando a certeza e a garantia da vida eterna. E qual é a eficácia do pão, que é Jesus, o pão da vida? Ele é o possuidor e Ele é o transmissor da vida eterna. Quem comer de Jesus viverá eternamente ou para sempre. Amados irmãos, aqui nós podemos fazer uma aplicação maravilhosa para as nossas vidas, nós que já temos Jesus como pão da vida. Às vezes as pessoas confundem esse texto aqui, não é? Que nós nos alimentamos de Jesus na ceia do Senhor. Está certo que nós recebemos um fortalecimento espiritual, mas Jesus não está falando aqui da ceia. E o que é que Jesus está falando? Amados irmãos, Jesus está falando acerca do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus está falando aqui do sacrifício que Ele daria para aqueles que crescem nele, teriam a vida eterna, crendo no sacrifício que Ele se entregou voluntariamente para nos salvar. Podemos aqui, amados irmãos, entender, é deste alimento que nós precisamos nos alimentar dia após dia pela fé. E que alimento é esse? O sacrifício que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Aí sim, eu não tenho mais fome, porque eu me alimento. Essa é a minha esperança, essa é a certeza que eu tenho. Eu já sei para onde é que eu vou, pois Jesus já pagou o preço do meu pecado quando eu creio ali na cruz do Calvário. E isto é o maior alimento que eu posso receber na minha vida espiritual. Isso é o que satisfaz a minha alma espiritualmente. Há muitas pessoas que estão indo a Jesus apenas para se alimentarem do pão que perece. Quem nos salva, amados, é Jesus. Quem nos sustenta também é Jesus. Quem sacia a nossa fome espiritual é Jesus. E isto
traz satisfação para as nossas almas. As pessoas na época de Jesus, muitos, e Jesus aqui vem retrucando eles, corrigindo eles, que a motivação que eles estavam indo a Jesus estava errada. Eles deveriam entender que Jesus satisfaz espiritualmente a alma do pecador. Ele veio para isso. Por isso que ele usa a figura lá do maná do deserto. Os israelitas se alimentaram fisicamente. No outro dia, eles voltavam a ter fome novamente. E eles morreram, eles pereceram. Mas quem se alimenta espiritualmente de Cristo, e ele vive dia após dia, fé após fé, se alimentando na esperança de um dia estar com Jesus Cristo, Jesus vem, vai continuar sustentando ele ou ela, vai continuar saciando a sua fome e a sua sede, e vai trazer satisfação espiritual dia após dia para a sua vida. Jesus é aquele que nos salva. No versículo 48, veja o que é que Jesus Cristo diz aí: eu sou o pão da vida. Que vida é esta? É a vida eterna. Aqui, meus amados, nós estamos de passagem. Há pessoas que estão buscando Jesus apenas no interesse físico. Mas Jesus, primeiramente, Ele vem saciar a nossa fome espiritual. Aquilo de que nos alimentamos, aquilo com que alimentamos a alma, determinará o nosso destino eterno. Aquilo que nos alimentamos, aquilo com que nos alimentamos a nossa alma, determinará o nosso destino eterno. De que nós estamos nos alimentando? Portanto, podemos dizer que Jesus é a dieta do salvo pela graça de Deus. Queremos uma dieta espiritual boa, balanceada para a nossa alma? É Jesus Cristo. Porque quando estamos alimentados espiritualmente e com essa esperança, dia após dia, batalhando pela fé, de uma vez por toda que foi entregue a nós, os santos, aquele que Deus os separou para Ele, então nós vamos estar satisfeitos, e o que vier é lucro. Jesus é o alimento que precisamos nos alimentar dia após dia pela fé. E Ele conquistou tudo isto para nós ali na cruz do Calvário. Nos alimentamos, amados, espiritualmente, quando nos lembramos que Jesus, Ele desceu do céu para Ele viver, tomou um corpo humano, obteve uma vida perfeita, não pecou, coisa que nenhum de nós conseguimos ou jamais conseguiremos por nós mesmos. Cristo viveu sem pecado e morreu em nosso lugar, foi crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. É isto que precisamos alimentar a nossa alma todos os dias. Aquilo que Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Ai de nós, amados, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ai de nós, se não fosse o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário por nós.
o justo morrendo pelos injustos. Será que isso não é suficiente para alimentar a nossa alma dia após dia pela fé que temos em Jesus Cristo? E a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós que já somos cristãos, um dia nós o recebemos pela fé. Um dia nós nos arrependemos dos nossos pecados. Um dia nós saciamos a nossa fome espiritual com Jesus Cristo e continuamos nos alimentando dele dia após dia pela fé. E a Bíblia, ela é bem clara que todo aquele que quiser saciar a sua fome espiritual da sua alma, tem que ir a Jesus, tem que receber Jesus pela fé, tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo e passar a alimentar-se espiritualmente, porque Jesus é o pão da vida. E eu acho maravilhoso, amados irmãos, quando nós olhamos para o decorrer aqui do texto, Jesus vai mostrar como muitas pessoas, esse é o segundo ponto, estavam equivocadas na sua época, e muitos também, e ficou escrito para que nós possamos também aprender que muitas estão equivocadas quando seguem a Jesus com motivações erradas. E quais eram as motivações das pessoas da época de Jesus e que muitos também procuram Jesus hoje com a motivação errada? Nós veremos aqui algumas motivações que pessoas que estavam buscando a Jesus de maneira errada, e também nos nossos dias nós podemos ver. Voltem aí um pouco no capítulo 6, o versículo 2 do capítulo 6. O primeiro grupo, daqueles que estavam buscando Jesus com motivações erradas. Capítulo 6 de João, versículo 2. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Este era o primeiro grupo que estavam seguindo a Jesus, buscando a Jesus com a motivação errada. Os curiosos. Muitos seguiam a Jesus para ver as suas curas e os milagres. Há pessoas nos nossos dias também, como na época de Jesus, se tornam espectadores de Jesus. Gostam de ver prodígios e sinais, maravilhas, mas nenhuma delas tem um verdadeiro compromisso com Jesus Cristo. Não levam Jesus Cristo a sério. Este era o primeiro grupo que estavam seguindo a Jesus Cristo, que eram os curiosos. Mas havia o segundo grupo, aí no versículo 14 do capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui é o segundo grupo, eram os interesseiros. Muitos viam a Jesus como um profeta, apenas como um profeta, ou um político que resolveria o problema da fome no mundo, porque Jesus acabara de realizar o quê? Saciar a fome de quase 5.000 pessoas. Há muitos que buscam Jesus somente para resolver ou solucionar os seus problemas materiais. Isto é o que nós mais vemos nos nossos dias. Pessoas buscando Jesus para solucionar seus problemas materiais. Este é o grupo dos interesseiros. Estão buscando Jesus apenas por interesses materiais. Mas há o terceiro, versículo 36, terceiro grupo de João. Está em João, capítulo 6,
versículo 36. Porém, Jesus disse: eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Olha, eles viam Jesus fazer sinais e maravilhas. Outros viram Jesus saciar a fome física. Mas Jesus chega aqui e diz: porém eu já vos disse a vocês, que embora me tenhais visto, vocês não creem em mim verdadeiramente. Esse é o grupo que buscam Jesus e continuam ainda incrédulos. Não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Eram os céticos. Buscavam a Jesus por interesse, mas as suas mentes e seus corações estavam fechados para as realidades espirituais. Estes eram o grupo dos incrédulos. Mas há o quarto grupo, o versículo 41. Veja o que é que diz. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aqui é o grupo dos murmuradores. Murmuravam por tudo aquilo que Jesus afirmava. Muitos reclamavam da mensagem de Jesus e passavam a desprezar a pessoa bendita de Jesus. Porque Jesus já havia dito antes a eles: vocês estão me buscando, olha, apenas pelo pão que perece. O interesse de vocês são estes. E Jesus vem dizer que ele verdadeiramente é o pão que desceu do céu. E eles murmuravam, não aceitavam a mensagem de Jesus, não aceitavam a palavra de Jesus. E é assim que muitas pessoas também estão nos nossos dias. Muitos não aceitam as mensagens que são vindas de Jesus. O que Jesus requer da nossa vida, o compromisso que temos que ter com Ele, apenas buscam Jesus apenas para resolver os seus problemas. E quando a palavra verdadeira é mencionada, é pregada, muitos passam a murmurar, dizendo que Jesus não é o verdadeiro pão do céu. Não é bem assim a palavra de Deus. Não aceitaram a mensagem de Jesus. Murmuradores. E como tem pessoas hoje murmurando dos ensinos da palavra de Deus. São pessoas sem compromisso, não conhecem Jesus verdadeiramente, buscam Jesus apenas pelos interesses e passam a murmurar quando passam a ouvir a verdade de Deus, que é a sua palavra. Mas há também outro grupo, o quinto grupo, versículo 66. Que diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Aqui é o grupo dos desistentes. Muitos desistiram de seguir a Jesus, porque a sua mensagem era muito difícil de ser vivida e Jesus exigia algo para as suas vidas. Nós podemos ver isso nos nossos dias ou não? Muitos passam a seguir a Jesus, gostam de ouvir a palavra no início, estão alegres, estão contentes, mas quando começam a ouvir, a receber o verdadeiro ensino da palavra de Deus, já começam a desistir, já abandonam o caminho que é Jesus, que devem seguir, e vão querer seguir o seu próprio caminho. Então, amados, esses 5 grupos aqui Jesus apresenta, não é? Como nós vimos aqui, deixe-me aqui memorar: os curiosos, os interesseiros, os incrédulos, os murmuradores, os desistentes.
Mas Jesus vai mostrar ao grupo agora que são verdadeiramente crentes regenerados, salvos. São os fiéis que não desistem nunca de Jesus, porque eles reconhecem que Jesus, Ele tem a palavra que nos conduz para a vida eterna. O interesse, a motivação primeira deste grupo, sabe qual é? Não são os interesses materiais, e sim os interesses espirituais, a vida eterna. Versículo 67 ao 69. Veja o que é que Jesus diz. Quando muitos abandonaram a Jesus e já não andavam, Jesus no versículo 67 diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E Jesus vai nos mostrar aqui no versículo 70 uma verdade maravilhosa. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então Jesus vai aqui nos mostrar, amados, o grupo dos fiéis. Nós vimos o grupo daqueles que estavam seguindo a Jesus de forma ou com as motivações erradas, e Jesus aqui é o terceiro e último ponto da nossa mensagem, o grupo dos fiéis, os verdadeiros discípulos de Jesus. E é muito importante nós observarmos isto, e o que Jesus vai falar para os seus discípulos verdadeiros. São as palavras aí, né? Quando Jesus pergunta a eles se eles querem retirar também, e Simão Pedro, como era o líder daquele grupo, era o mais falastrão, ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja aqui a motivação, essa declaração de Pedro, amados. A motivação de Pedro era para saciar primeiramente o quê? A sua alma. Pedro entendeu verdades espirituais. Este grupo dos verdadeiros discípulos de Jesus são que são nascidos de novo, que receberam a nova natureza, que Deus lhe deu a mente para entender, deu olhos para enxergar, deu ouvidos para ouvir. Pedro, um homem iletrado, mas um homem que entendeu espiritualmente a voz de Jesus Cristo. E nós veremos, amados irmãos, que os verdadeiros discípulos de Jesus jamais desistirão de seguir a Jesus. E por que jamais eles desistirão de seguir a Jesus? E eu quero destacar 3 razões que o texto aqui nos mostra para justificar esta não desistência dos verdadeiros discípulos de Jesus. A primeira delas é que ele não desiste, ou os discípulos não desistem, porque eles foram escolhidos por Deus, ou são escolhidos por Deus. Veja o que é que Jesus vai dizer no versículo 37 do capítulo 6 de João. No versículo 36 nós vimos que havia os incrédulos, porque eu já vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Aí Jesus no versículo 37 vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, o que é que vai acontecer? Esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Então, a primeira razão, porque os verdadeiros discípulos de Jesus não desistirão nunca de seguir a Jesus, é porque eles são os escolhidos de Deus aqui na terra. Cada discípulo de Jesus foi escolhido por Deus e é conduzido por Ele a Jesus. É Deus que conduz os seus escolhidos que estão aqui no mundo para irem a Jesus. Jesus vai dizer isso mais adiante, lá em João 15: não foste vós que me escolheste a mim, mas antes eu vos escolhi no mundo. Então, Jesus, Deus é quem envia os seus escolhidos para que ele vá a Jesus. Deus usa os meios para nós termos um encontro com Jesus. Por isso que Jesus diz no versículo 37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meus amados irmãos, isso é uma alegria muito grande para nós que já somos cristãos. Olhe para a sua vida. Eu estava imaginando minha vida. Eu nunca desejei a Jesus, eu nunca desejei ser um cristão, mas foi Deus que me conduziu um dia para ouvir a voz do Supremo Pastor, e a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguirão. É isso que acontece com o escolhido de Deus aqui no mundo. Deus prepara o dia, a hora, o cenário para que as ovelhas que estão perdidas aqui sejam achadas por Jesus. E quando é a ovelha verdadeira mesmo, aquela que Deus escolheu no mundo para ir a Jesus, quando ele ouve e ele crê, Deus concede o novo nascimento, porque ele está ouvindo a voz, a palavra de Deus. Ele nasce do alto, o Espírito Santo vem e regenera, e ele com alegria recebe Jesus Cristo. Não é forçado, é com alegria, que ele não tem nem palavras para dizer como foi que aconteceu aquilo. Ele sabe, ele crê que Jesus Cristo agora salvou, ele é um salvo, e ele tem a vida eterna, e ele jamais vai desistir de andar nos caminhos do Senhor. É isso que aconteceu comigo e com você. As ovelhas de Jesus Cristo, os escolhidos de Jesus Cristo, é Deus que conduz para Jesus, prepara o cenário para nós termos um encontro, e nós, naturalmente, nós abraçamos o nosso Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, e com alegria o recebemos em nossa vida. É quando nós damos um sim para Jesus. Isso é maravilhoso, amados. Por isso, os verdadeiros discípulos de Jesus jamais desistirão de andarem nos caminhos de Jesus. Por isso que Jesus disse: de modo nenhum eu os lançarei fora, porque foi Deus que o conduziu para ele. Lançar fora significa que o verdadeiro discípulo, ele foi escolhido para ficar para sempre com Jesus. Ele jamais desistirá. E esta verdade é repetida por Jesus por várias vezes. Acompanhe os versículos agora que eu vou citar. Veja o que é que diz o versículo 39. Porque Jesus disse que não vai lançar fora aquele que o Pai enviar para ter um encontro com ele. Eu jamais o lançarei fora. Versículo 39, o que é que diz? A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 64, aí também, que Jesus vai dizer: contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E o versículo 70, Jesus vai dizer: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus nunca desistirão, porque eles foram escolhidos por Deus, foram enviados a Jesus, nasceram do alto, foram regenerados, e estes têm convicção que um dia estarão para sempre com o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Mas a segunda razão, porque os verdadeiros discípulos de Jesus não desistirão, é que Jesus é a única opção que satisfaz a vida deles agora. Está lá no versículo 68, é a resposta de Pedro. Simão Pedro, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amados irmãos, quando Deus conduz aquele que Ele escolheu no mundo para ir a Cristo, quando ele ouve a palavra do próprio Deus, ele não pode resistir. Talvez até ele pense, ele vai ficar envergonhado no início da sua conversão, ele vai, e agora? Eu sou crente, e a minha família, o que é que vai dizer ao meu respeito? Eu agora sou crente, toda a minha família é descrente, e o que é que eu vou falar para ela? Aí vem na nossa mente: mas se eu deixar, onde é que eu vou achar outra palavra para me conduzir para a vida eterna? Só Jesus é que tem esta palavra para a vida eterna. Aí ele não quer saber de parentes, de amigos, quem quer que seja. Ele quer saber agora que a única opção para ele ter a vida eterna, sabe quem é? É abraçando Jesus Cristo, é obedecendo a Jesus Cristo, é seguir no caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Antes ele estava cego e agora ele está vendo. Antes ele estava morto, mas agora ele está vivo. Ele vai passar a caminhar, a seguir a Jesus. Antes ele não tinha força para caminhar nos caminhos de Jesus, mas Jesus vai dia após dia caminhar junto com ele. É maravilhoso. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não desiste, porque Jesus é a única opção que satisfaz agora a sua alma. Ele, no fundo da sua alma, ele diz: qual seria outra opção além de Jesus para que eu alcance a vida eterna? Nenhuma outra. Por isso que Pedro, vai dizer lá no capítulo 4, versículo 12, não há um nome dado debaixo do céu, importa que nós sejamos, ou seja, salvo. Não importa o que o povo ache ou veja em mim, importa que eu seja salvo. Ele é que tem as palavras que me conduzem para a vida eterna. Esta é a segunda razão, porque os verdadeiros discípulos de Jesus nunca desistirão de caminharem com Jesus, porque a única opção que satisfaz a sua vida agora, todo o seu ser, é Jesus Cristo. E a terceira e última razão dos verdadeiros discípulos que nunca desistirão de seguir a Jesus: eles não desistem por causa da sua fé que tem em Jesus Cristo. 68. Nós já lemos o versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Aqui está a verdadeira fé. Aqui está o verdadeiro conhecimento espiritual de quem é Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe quem é Jesus. Ele é o Santo de Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é o ungido de Deus, Ele é o servo sofredor. Ele é o ente santo que nasceu da Virgem Maria, cumprindo as promessas de Deus lá no Antigo Testamento. Ele sabe e já desfruta da vida eterna que somente Jesus pode dar. Este sim, o verdadeiro discípulo, ele já desfruta aqui no presente da vida eterna que Jesus lhe concede. Veja o que é que diz aí, versículo 47. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pedro, amados irmãos, e os outros discípulos, ali com exceção de Judas, eles creram nessa verdade e já passaram a desfrutar a vida eterna já no presente, assim como nós já desfrutamos também no presente desta vida eterna. Por isso que eles nunca desistirão de andarem nos caminhos de Jesus. São escolhidos de Deus, não têm outra opção e já desfrutam no presente da vida eterna que Jesus proporciona às suas vidas. Quem tem Jesus, amados, jamais desiste ou abandona os caminhos de Jesus. Ele pode se entristecer, ele pode até ficar muitas vezes até decepcionado com algumas coisas que possam surgir na sua vida ou no meio do povo de Deus, mas uma coisa é certa: ele nunca vai desistir das suas práticas espirituais, ele nunca vai deixar de buscar a comunhão com Deus, de viver em comunhão com seu Senhor, que é Jesus Cristo. Quando ele falhar, quando ele pecar, ele confessa e deixa, porque ele sabe que Jesus, ele é misericordioso e que ele perdoa o pecador. Deus nos perdoa e nos purifica de todo o nosso pecado quando nós confessamos os nossos pecados. Assim o próprio João diz na sua carta lá, na sua primeira carta, escrevendo, lá antes do livro de Apocalipse. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí que Jesus Cristo é o verdadeiro pão da vida. Nós vimos o grupo de muitos que seguiam a Jesus, com motivações erradas. Mas Jesus, a palavra de Deus aqui nos ensina, através deste discurso de Jesus, mostrando-nos que há um grupo de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, que nunca desistirão de seguir a Jesus. Os eleitos, os que veem que não tem outra opção a seguir a não ser Jesus, para conduzi-los para a vida eterna, e que eles já desfrutam no presente desta vida eterna e almejam um dia desfrutarem esta vida eterna no porvir com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Jesus, o pão da vida, Ele, quando nós o conhecemos, Ele nos torna cada vez mais humildes. Jesus, o pão da vida, Ele enche cada vez mais os seus verdadeiros discípulos de gratidão. Jesus Cristo, o pão da vida, quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus, Ele nos dá segurança agora e no porvir. Jesus Cristo, o pão da vida, Ele faz com que nós venhamos reconhecer que toda glória pela nossa salvação é fruto do amor de Deus.
E lembrei-me do versículo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por amor do teu nome e por amor da tua fidelidade. Gente humilde diante do Pai, pessoas gratas a Deus, seguras da sua salvação, cheias de esperança na salvação, e tem só um propósito agora: é glorificar a Deus pela tão grande salvação que recebeu por intermédio do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, graças a Deus, nós que já temos a Jesus Cristo, já desfrutamos desta maravilhosa salvação. Nós já passamos a desfrutar a vida eterna aqui no presente. Quem não crê ainda em Jesus Cristo, porque há as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão aí ainda no mundo, e Jesus vai achá-las. Deus há de conduzi-las a Jesus Cristo. Não se perderá nenhuma, porque o Pai, a quem escolheu, Ele a vai salvar, vai conduzir a Jesus Cristo. Nós não sabemos quem são. O nosso dever é o quê? Proclamar a verdade, para que as ovelhas perdidas da casa de Israel possam ser achadas pelo Supremo Pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estas irão se arrepender, irão crer em Jesus e passarão a andar no caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, esta palavra que eu trouxe para nós meditarmos nesta noite, que Deus encha cada vez mais os nossos corações de gratidão a Deus e que possamos desfrutar cada vez mais desta graça maravilhosa e do verdadeiro pão da vida que é Jesus, dia após dia, seja de forma coletiva, seja na nossa família, seja onde quer que estejamos. Nós devemos desfrutar cada vez mais desta tão grande graça sobre as nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Amém.